Olá, queridos mensageiros e mensageiras do bem, como estamos? Isso, mensageiros e mensageiras são todos aqueles que buscam aprimorar os conhecimentos, transformar-se moralmente para levar o amor, o entendimento aos corações ainda endurecidos. Então, todo aquele que busca a mensagem de luz é um mensageiro do bem. Estamos aqui hoje para falarmos do segundo capítulo, como apresentamos aqui, do livro Libertação. No primeiro capítulo, nós vimos ali a palestra do ministro Flacos, e é bom a gente lembrar que o André Luiz participava dessa palestra do ministro Flacos, convidado pelo instrutor Gúbio, que, levando ele e alguns outros espíritos, assistiram à preleção, à palestra do instrutor Flacos, no qual nos apresentou minuciosidades da criação, nos dando a entender o quanto nós podemos influenciar o ambiente onde vivemos. Agora, o instrutor Gúbio também está fazendo ali, junto daqueles interessados após o término da palestra do Flacos, toda uma reiteração do assunto falado. Ele reitera o que falou Flacos, traz algumas novas informações que estão intrínsecas no mesmo assunto, e agora nós vamos começar a estudar um pouquinho dessa fala do instrutor Gúbio. Eu fiz o seguinte, como sempre, destaquei alguns pontos do livro, e esses destaques do livro a gente vai utilizando, vamos refletindo sobre eles. A palestra do Flacos, por si só, daria um seminário de um final de semana. A palestra do Gúbio também. Então, eu tirei alguns pontos, mas ali nós ainda temos muita coisa que poderia estar sendo estudada ao longo de toda a nossa encarnação. Quanto mais lermos, mais minuciosidades vamos encontrar na palestra ali ministrada. Ok? Então, estamos agora no capítulo 2, a palestra do instrutor. O Gúbio, explicando, falando ali com os espíritos que o acompanhavam, e começou a dizer como se encontravam aquelas entidades presas ainda na costa terrestre, espíritos, E ele diz assim, que ele fala de um modo geral, ele não está falando só dos espíritos que estão desencarnados. Ele dá um modo geral dizendo em uma das frases nesse capítulo assim, ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam. Ou seja, apesar de muitos de nós já estarmos recebendo orientações superiores e darmos uma ideia sobre isso, a gente ter atenção sobre esses ensinamentos, a gente até falar, como a gente já citou de outras vezes, desses ensinamentos de propósitos superiores, ainda assim estamos distante de uma condição mais elevada como espíritos. Continuamos ainda presos a reflexões do modo assim geral, superficial, como a gente já sempre tem falado, e mais do que isso, permanecemos quase que presos à mesma ideia, sem tentar um passo adiante. Ele diz, organizam-se assim por conta desses pensamentos ali praticamente iguais, Cada um, vamos dizer assim, cada um está numa religião. Porém, se juntarmos todos, a ideia é praticamente a mesma. Todo mundo pensando mais ou menos do mesmo jeito. E aí, no mundo espiritual, as coisas não são diferentes, Pelas ideias, as pessoas se agrupam. Ele diz lá, organizam-se assim verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmo ante qualquer manifestação da luz divina. Ele quer dizer que muitos espíritos desencarnados, eles se juntam por afinidade, assim como aqui no plano físico acontece também, e no plano espiritual é a mesma coisa, mas como no plano espiritual nós estamos, por assim dizer, desnudos da nossa realidade íntima, é difícil de se esconder. Precisa tecer os fios de reajustamento próprio e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço. Então, para que a gente saia daquela condição em que nos encontramos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, nós estamos precisando
de fazer transformações nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Mas e isso é uma coisa assim, como a gente vem falando, muito profunda. Ele fala fios de reajustamento, ele está querendo dizer que é uma coisa bem intrínseca dentro de nós, bem guardadinha dentro de nós, que a gente precisa de começar a modificar e tecendo novos valores, né? Mas isso requer de cada um de nós esforço. E muitas vezes a gente se nega a esse esforço de transformação. Arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam. Então fica muito mais confortável, vamos dizer assim, de modo a ficar acomodado, a gente continuar nessas tendências inferiores. Como assim? Bom, uma coisa é a gente dizer, olha, eu conheço os ensinamentos de Jesus e eu sigo os ensinamentos de Jesus. Isso, praticamente todos nós cristãos falamos, né? Todo cristão fala isso. Porém, a gente aceita e vive os ensinamentos de Jesus até a página 2, ou seja, até o momento que ele não tira o nosso conforto. Enquanto o nosso conforto não está sendo colocado em xeque, tá ótimo, eu sou cristão, eu creio em Jesus e eu me mantenho. Mas na hora que aquilo que eu gosto de fazer, meus desejos, meus prazeres, começam a sofrer alguma necessidade de afastamento, aí não, aí eu já prefiro me manter nas tendências inferiores. E isso acontece de uma forma muito comum, tanto entre espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados. Ele diz, cujas manifestações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. Nossa mente, olha só, é muito importante essa passagem aqui. Nossa mente, em qualquer parte, na crosta, ou aqui onde nos achamos, ou seja, no plano espiritual, é um centro psíquico de atração e de repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lenta, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas. Aquilo que a gente já vem falando, o nosso corpo ele é formado por células e cada célula composta por átomos, e átomos possuem na sua intimidade um princípio inteligente, né?
E ele está falando que aqui no plano físico, vamos dizer assim, a velocidade da vibração da energia, ela é mais lenta do que no plano espiritual. Por isso que não se pode dizer que o tempo no plano físico é o mesmo tempo no plano espiritual. São situações diferenciadas, né? Aqui o padrão de velocidade do pensamento é diferente de quando nós estamos no plano espiritual. A velocidade de transportar-se de um local para o outro é muito diferente também, tá certo? E isso vai, de acordo com a elevação espiritual de cada um de nós, isso vai se transformando cada vez mais. Aí ele continua: cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial, ou seja, cada vida, isso é muito, muito importante, porém, por mais significante que seja, tem expressão magnética especial. Então, temos as expressões magnéticas do corpo humano masculino e do feminino. São condições diferentes, né? Temos expressões magnéticas celulares também, das vidas que se amontoam por todo o nosso corpo. Todo o material existente no plano de Deus, na Terra ou em qualquer lugar do universo, possui uma expressão magnética, possui uma energia magnética, que é o que ele falou lá antes. Energia magnética é essa que está. Ele diz assim: sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos por meio da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. É o que a gente acabou de falar. Nós vamos, pela mente, pelas nossas atitudes, exteriorizar esses pensamentos que vão atuar nos agentes, né? Nas forças inteligentes que existem ao nosso redor. Então, essas causas podem ser positivas e podem ser negativas, depende de cada um de nós. A gente pode estar próximo, como a gente pode fazer isso de um modo mais longe de nós também, sem dúvida nenhuma. A influência do pensamento, da mente, não tem limites, né? A gente sabe que o pensamento não tem limites. Ele diz, isso é muito importante também, né? Abstendo-se de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, logo deliberemos manobrá-la. Então ele quer dizer o seguinte, se a gente abrir mão de movimentar a nossa vontade de transformação, de colocar a nossa vontade à frente, de se esforçar para as transformações necessárias, naturalmente haverá essa questão de nos tornarmos joguetes das forças que forem mais fortes do que nós. É como se nos transformássemos em marionetes, né? Eu não utilizo da minha vontade, eu prefiro deixar as coisas do jeito que são, não vou mudar nada, vou me manter sob o efeito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Nesse modo, sem dúvida nenhuma, nós ficamos mais vulneráveis e vamos sofrer e aceitar as influências do mundo inferior ao nosso plano. E ele diz, é indispensável. Ele fala assim, nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com o objetivo de aperfeiçoamento. Isso Deus nos dá a condição de decidirmos, é o nosso livre-arbítrio. Temos, assim, mentes elevadas, nos trazendo ensinamentos elevados que vão nos ajudar a nos transformar moralmente, mas temos forças inferiores que também estão aí para serem lapidadas e que trabalham de alguma forma também para nosso aperfeiçoamento. Nós é que vamos ter que decidir a qual lado nós pretendemos alimentar, pretendemos manter. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior por meio das regiões em que se situam sexo e estômago.
e recebe estímulos superiores, ainda mesmo procedente de almas não sublimadas pelo coração e pelo cérebro. Então, aqui, ele falando dos estímulos superiores, ele está dizendo assim, ó, que não precisa ser só espírito superior que vão nos trazer orientações. Muitas pessoas iguais a nós, em condições até mesmo inferiores, em alguns momentos têm aqueles picos de razão, como a gente viu falando na fala do Flacos. Aqueles picos de razão, e aqueles picos de razão que a pessoa tem, de repente ela fala alguma coisa que, se nós soubermos aproveitar, fará bem e vai atingir a parte, né, coração e cérebro, que são os centros de força que estimulam tanto o sentimento, o cérebro, como o centro de força coronário, que nos liga à nossa condição espiritual superior, que nos liga à espiritualidade superior. Contrário a isso, nós temos as regiões genésicas do sexo e do estômago, que a do sexo é onde a gente produz a maior fonte de energia criativa. Ela é muito intensa, muito forte. Porém, a gente envolve a questão do prazer, essas energias, como são muito fortes, criativas, elas são energias que o plano inferior se nutre, eles gostam bastante. Então, se a gente não souber trabalhar o equilíbrio dessa energia, naturalmente entramos como um joguete de espíritos inferiores. No caso do estômago, já fala por si só, né? Tanto a gente sofre o desequilíbrio e também geramos energias que o plano inferior se nutre, em ambos os casos, ou pelo excesso, pela gula, pela aquela condição que faz com que a gente não tenha freios para se alimentar, ou pela falta. Quem de nós já não passou pela situação de ficar nervoso, irritado, e nada mais é do que a própria fome, né? Então, a questão do estômago, a alimentação que a gente recebe, o tipo de alimentação, quanto mais animalizada, mais grosseira, mais carregada de energia vital animalizada. Então, tudo isso são pontos que atraem os espíritos mais inferiores e eles se nutrem dessas nossas energias. Então a gente não pode mais comer, não pode mais praticar sexo? Não, não é nada disso. Tanto precisamos de nos alimentar, né? Mas o ideal é que a gente conseguisse aprender a comer para viver e não viver para comer. E a questão sexual é perfeitamente possível se manter uma condição sexual em equilíbrio. Na intimidade com o esposo ou com a esposa, a gente consegue sim manter o equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que é aquela falsa condição puritana. Isso também não é bom. O puritanismo também não é um estado de equilíbrio, porque você está no extremo. Nunca podemos trabalhar nos extremos. A gente precisa de trabalhar no equilíbrio, sempre no equilíbrio. Então, essa questão sexual é uma questão que nós devemos, então, buscar compreender um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre isso, se for necessário e possível. E é aonde nós somos por mais vezes, de alguma forma, convidados pelos espíritos inferiores a adentrar na porta deles, ou eles entrando em nossos lares. E a gente que precisa de saber tecer, como falou no slide anterior aí, tecer os fios que vão manter as coisas em equilíbrio na nossa vida. Continuando, o rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentar intimamente na tarefa a que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para o outro só porque desfizeram da carga de células materiais. Ou seja, ele está dando aqui para nós o exemplo de um rei, mas isso ocorre a todos nós, né? Que estamos aqui encarnados. Muitas vezes a gente aprende a levar a vida e leva a vida de uma forma dura
para conosco, para aqueles que estão em nossa volta, para manter a ordem, para manter as coisas dentro do padrão que a gente imagina, ao nosso modo de ver, que seja o ideal. Sem utilizar da humildade para aprender a levar as situações e as coletividades de um modo mais equilibrado. E aí às vezes a gente olha e fala, não, a pessoa está levando a vida assim, comete essas atrocidades, mas quando ela desencarnar, ela vai chegar na realidade do processo reencarnatório, que ela vai ter que voltar, e se ela era rica, ela vai vir pobre, essa coisa toda ela muda. Não funciona assim. Essa carga de atitudes mais grosseiras a gente carrega conosco após o desencarne. As ideias que nós tínhamos arraigadas em nosso ser de levar as coisas a ferro e fogo não mudam só porque a gente desencarnou, de jeito nenhum. A gente acaba mantendo essas mesmas ideias. A transformação realmente só ocorre quando nós buscamos a humildade para fazer a transformação do nosso pensamento. Não é a morte que muda as pessoas, são as realidades transformadas dentro de nós é que fazem com que nós venhamos a modificar a nossa emissão de pensamentos e atitudes. A morte não nos transforma. Se temos que nos transformar, é aqui no plano encarnado. É buscando, através do conhecimento, da humildade, atitudes mais próximas aos ensinamentos que a gente recebe da espiritualidade superior. Então ele continua dizendo, educação. Não podemos olvidar deste modo o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. Então o que nos resta aqui lembrar? Quando a gente fala em espíritos inferiores, engendrados no mal, quando nós falamos sobre isso, naturalmente começa a acontecer um certo repúdio na nossa mente. Não, eu quero me afastar, afasta de mim. Alguns lugares falam, afasta de mim, demônio. Outros, é um espírito obsessor, é isso, é aquilo. E ele está dizendo aqui, olha, é necessário que nós utilizemos do amor aos espíritos ignorantes. Ignorantes no sentido daqueles que ignoram aquilo que a gente sabe, que a gente já sabe, porque nós também ainda estamos em condição de ignorância sobre vários pontos, vários aspectos. Mas aqueles que nós já superamos, em que a gente já se encontra em estado superior, é importante que a gente trabalhe com eles com muito amor, mesmo sabendo que eles desejam nos influenciar para manter na condição que eles estão. Por que isso? Porque para que a gente chegue onde nós estamos hoje, alguns bons amigos trabalharam por nós. Trabalharam do mesmo jeito que nós estamos buscando trabalhar agora, se transformando para levar a cada um de nós o que a gente está recebendo hoje de ensinamento. Então nós vamos fazer o mesmo, vamos replicar esse conhecimento através de boas atitudes, de bons pensamentos, né? De boas emissões mentais. Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que ele levantou, ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu, ou seja, nossas escolhas, ou a gente fica melhor, ou a gente fica pior, é a escolha nossa. Ou trono ou abismo, somos nós que vamos escolher. Trono no sentido, não de ficarmos sentados no trono, mas estarmos numa condição mais equilibrada, mais confortável, do que estarmos num abismo escuro, onde a gente realmente só sente e ouve pavores e ranger de dentes, né? Ele diz, além disso, é necessário reconhecer que o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente.
O Senhor aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados da sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente, olha, bem falado, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o mais doce. Mais ou menos assim. Deus nos mantém num nível mais ou menos igual aqui no plano encarnado, porque a dureza do outro é que vai transformar o meu coração. Porque aquela dureza, aquelas vezes atitudes má, aquela forma muitas vezes que nós somos tratados por pessoas mais rudes, faz com que a gente não goste. Não, eu não gosto disso. Então você não replica. Você não faz aquilo. Você busca fazer melhor. Então, e algumas vezes, é como ele falou lá, mesmo que o juiz ele é uma pessoa doce e compreensiva e sabe das necessidades, das fraquezas humanas, ele mesmo assim não dá para ter sempre um juiz que tenha essa compaixão. É necessário que tenhamos um juiz mais duro para corações mais duros, para que possa de alguma forma tocar nesse coração, e toca, dá certo, porque se Deus deixa dar certo, tocar nesses corações para que a transformação acabe ocorrendo naquele período da paciência, da obra de paciência que acontece com cada um de nós. Olha lá. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres se sustentam e as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva, provisória, à força de sugarem as energias da existência dos irmãos encarnados. Então, como a gente já viu, ele continua dizendo que há uma formação grande, né, de espíritos e que eles ficam aqui na crosta, junto de nós, tentando se sustentar, tirando da gente aquilo que a gente deixa surgir. E eles sugam essas energias e se mantêm. Esse inteirinho, essa troca, vamos dizer assim, de que eles recebem daquilo que a gente dá para eles, e de alguma forma a gente recebe de volta deles também, e acaba havendo ali uma ligação entre nós e os espíritos que estão aqui na crosta. Essas condições se mantêm ainda, justamente porque a maioria de nós aqui, ainda encarnados, permanecemos juntos num pensamento num padrão bem baixo. À medida que a gente busca elevar esse padrão de pensamento, nós vamos nos desvencilhando, né? É como a gente falou, tem pessoas que, por exemplo, você entra numa sala, num quarto fechado, e um monte de gente lá fumando, e a pessoa se sente bem. Você entra lá dentro, não suporta 2 segundos e já sai, porque aquela condição já não te faz mais bem. Então, à medida que nós vamos mudando o nosso pensamento, nós vamos nos desligando dessas condições. Vamos nos desligando. Isso não significa que nós vamos abandonar, não, porque há necessidade da gente auxiliar na transformação, assim como alguém um dia nos auxiliou e continua nos auxiliando. Mas essa ligação que existe entre nós e o mundo espiritual inferior é que vai lapidando, vai tirando de nós as partes mais duras, mais grosseiras e fazendo resplandecer e nascer a nossa luz. Como ele diz lá, obsidiam-se mutuamente quando os ativos educativos da carne ou na ausência dele. Então, aquilo que a gente acabou de falar é um processo de troca, de obsessão, no caso, porque um influencia o outro, um mundo influencia o outro, não positivamente, influencia de forma a manter-se estacionado numa condição, num padrão vibratório baixo, vivendo de energias grosseiras, essas, como a gente já viu antes, as energias mais criadas no sexo e no estômago. Não só isso, mas essas são as que mais são solicitadas pelo plano inferior, porque para nós espíritos na condição inferior, a gente ainda se nutre de energias nesse sentido, ainda na nossa condição. Não basta a gente falar, não vou comer carne. Isso não é só isso. Isso é só um ponto. É um ponto que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu posso dizer o seguinte, que é isso e muito além disso.
Por isso a obra de paciência do tempo. O importante é entrar-se na rota do conhecimento para saber o que está acontecendo, para a gente poder ir tecendo aos poucos a modificação tão necessária. Ele diz ainda, ele diz que, olha, recapitulam de forma individual e coletivamente lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente. Então isso acontece de forma individual e famílias inteiras acabam agindo nessa condição. Recebe lições há milênios, né? Lições que pode-se dizer antes até da vinda de Jesus, passaram pelo período de Jesus, mas se mantém, ao invés de utilizar essa herança de Deus que está dentro de cada um de nós, se mantém afastada de si mesma, não prefere não olhar para dentro de si, não olhar o seu terreno íntimo, porque não querem perder, de alguma forma, aquela condição que estão. Acham que são a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Então são pessoas que fecharam em si mesmas e elas acham que são o centro do universo e vão se manter assim. Não será para sempre, vai modificar, sem dúvida nenhuma. Todos nós estamos fadados à elevação espiritual. É algo que está escrito para cada um de nós. O tempo é que é diferente para cada um, né? Continuando, ele diz, todavia, né, apesar de no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos a determinações divinas, livres da antiga escravidão, à miséria moral, tornam o ambiente escuro do cativeiro voltam ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Então, assim, à medida que nós vamos nos transformando para melhor, em que a gente já saiu daquela condição, como ele diz lá, de escravidão moral, existe aquele desejo de fazer ao outro como a gente gosta. Aí ele fala, porém, a ortodoxia do mundo, a ortodoxia do mundo costuma ser o cadáver da revelação. Há argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Ou seja, a opinião, vamos dizer assim, das religiões, vamos dizer que mantém as coisas do mesmo jeito, não deixa o costume, o pensamento se transformar. Não há uma mudança no padrão de entendimento dos ensinamentos de Jesus, de todo o ensinamento que está nos evangelhos, que está até mesmo no Velho Testamento. Eles fecharam-se o pensamento, formou-se opinião sobre aquilo e não tentam modificar essa opinião. Mantém-se as coisas do jeito que estão. Como, por exemplo, a gente falou aqui na semana passada sobre o espírito reencarnando, né? Para as religiões em geral, o espírito é criado no momento da concepção. Não existe o processo evolutivo. Para a doutrina espírita, não. Nós estamos nos ligando a um corpo material. Nós já pré-existimos. Há a pré-existência da alma e o espírito não é criado junto com o corpo. Esse tipo de pensamento eles não abrem, não aceitam. Para eles, cada um de nós somos criados dessa vez e foi na hora que o corpo começou a se formar. E o espiritismo já não pensa assim. Nós estamos num processo de evolução, então a alma é pré-existente do corpo, existe antes do corpo, primeiro do que o corpo. Então, continuando aqui, a força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno, com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passada. E ele conclui dizendo,
herdeiros do poder criador, geramos forças afins conosco, onde estivermos. Então, como nós somos herdeiros de Deus, nós temos o poder de gerarmos forças semelhantes às forças de Deus, guardando a proporcionalidade de criador e criatura. Nunca seremos iguais a Deus, mas temos o DNA de Deus, e como Deus é amor pleno e bondade, nós podemos criar esses tipos de forças. Vamos criar, na onde nós estivermos. Como disse o Chico Xavier, uma passagem que me falaram uma vez, ou eu li num livro, não me lembro 100%, que ele estava num bar, ele queria tomar um café, estava com uma pessoa amiga, né? E convidou a pessoa para tomar um café num bar, um botequinho que estava ali à frente. Aí a pessoa falou, mas Chico, nós vamos entrar aí onde as pessoas bebem pinga e aquela coisa toda. Aí o Chico virou para ele e falou assim, quando o pensamento é santo, a coisa se torna santa. É o que está dizendo esse final da lição do irmão Gúbio. As forças que nós geramos estão dentro de nós. Se o nosso pensamento é santo, o local se torna santo. Espero que tenha podido dar uma contribuição a mais nesse trabalho do nosso querido irmão André Luiz, do Espírito Gúbio, do Chico Xavier, que a gente possa aí receber de vocês aí o que compreenderam, o que ficou na dúvida e o que a gente pode melhorar. Que Deus abençoe a todos nós. Paz com todos.